Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio, vamos então colocar aqui na tabela, 28 gramas de nitrogênio, reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Então, a amônia, ela é o produto desta reação, enquanto o gás nitrogênio e o gás hidrogênio são os reagentes. Qual será a massa em gramas de amônia formada? Esta massa de amônia, vamos chamá-la de X. Quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação. O que significa esse termo suficiente? Não será por falta de hidrogênio que toda esta massa de nitrogênio será consumida. Em outras palavras, terá hidrogênio suficiente para reagir com toda esta massa de nitrogênio. Aplicando a lei de Lavoisier, a massa final é igual à massa inicial. Portanto, a massa de amônia, que podemos chamar de Y, é igual a 28 mais 6, portanto, 34. Y é igual a 34. Agora iremos multiplicar em cruz. Temos então desta maneira, 28 vezes o x é igual a 140 vezes 34. Simplificando 140 por 2, 70. 28 por 2, 14. 14 por 2, 7. 34 por 2, 17. 7 por 7, 1. 70 por 7, 10. No membro esquerdo, restou-nos apenas o x. E no direito, 10 vezes 17. 10 vezes 17, 170 gramas de amônia. X, então, vale 170 gramas. 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Esta massa chamaremos de X. Quantos gramas de sódio chamaremos de Y serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Primeiramente, vamos descobrir quanto vale X, aplicando Lavoisier. A massa final é igual à massa inicial. Massa final, no caso, é o X. Isto aqui eu estou me referindo para o primeiro experimento. X. Massa inicial, 46 mais 32. 6 com 2, 8. 4 com 3, 7. 78 gramas. Agora, vamos multiplicar o 78 por Y e o 46 por 156. Segundo passo, encontrando o Y. 78 vezes Y é igual a 46 vezes 156. 156 é múltiplo de 78. Mas caso não haja essa percepção inicial, vamos recorrer à simplificação primeiro por 2. 78 por 2, se fosse 80, seria 40, mas é 78, então é 39. 160 por 2 seria 80, mas é 156, então 78. 78, se 156 é múltiplo de 78, 78 é múltiplo de 39. Mas digamos que não seja tão óbvio assim neste momento da aprendizagem. Vamos, então, dividir por 3. 9 mais 3 são 12. 12 é múltiplo de 3. Então, 39 por 3, 1, menos 3, 0. Abaixo o 9. 3 vezes 3, 9. 0. Então, 39 por 3
13. 78, 8 com mais 7, 15. 15 é múltiplo de 3, portanto, 78 dividido por 3 dará o número exato. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. 18. 26. Agora sim, ficou mais óbvio. 26 é múltiplo de 13. 13 por ele mesmo, 1. 26 por 13, 2. Restou-nos o y do lado esquerdo e 46 vezes 2 do lado direito. 46 vezes 2. 46 vezes 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 4, 8. 92 gramas. 92 gramas de sódio, a fim de formar 156 gramas de peróxido. Qualquer que seja a procedência ou processo de preparação do NaCl, NaCl é o cloreto de sódio, o conhecido sal de cozinha. Podemos afirmar que sua composição é sempre 39,32% de sódio e o restante de cloro. Acompanhe que 60,68 mais 39,32 irão resultar em 100%. 8 com mais 2, 10, sobe 1. 7 com 3, 10, sobe 1. 1 com 9, 10, sobe 1. 6 com 3, 9 com mais 1, 10, 100%. Apenas a título de aprofundamento, não era necessário ter este conhecimento para responder a alternativa C, que refere-se à lei de Proust, que é a lei das proporções definidas. Qual conhecimento? Ora, o que significa que esta substância contém 39,32% de sódio? Significa que a cada 100 gramas, não são 100% a somatória, em 100 gramas de sal, existem 39,32 gramas de sódio e existem 60,68 gramas de cloro. Observe na tabela ao lado a massa dos reagentes e do produto de uma reação que foram obtidas em várias experiências. Baseado na lei das proporções constantes de Proust, determina o valor de D. Então, no primeiro experimento foram colocados para reagir 28 gramas de nitrogênio com 6 gramas de hidrogênio, resultando em 34 gramas de amônia. Não há relato de que houve um reagente em excesso. Então, estas massas foram colocadas segundo a lei de Proust. Tem algumas maneiras de resolver esse exercício. Perceba, nós não queremos saber o valor de D. Quanto 14 é de 28? Não é a metade? Então, D deve ser a metade de 34. A metade de 34 é quanto? Se você deixou essas informações bem claras na sua prova, está absolutamente correto a sua resolução. Ou poderíamos também fazer da seguinte forma, multiplicando em cruz 14 por 34 e 28 vezes D. 28D é igual a 14 vezes 34. 28 é múltiplo de 14. Então, dividimos 14 por ele mesmo, dá 1. 28 pelos mesmos 14, 2. 2D igual a 34. D igual a 34 dividido por 2. Chegamos ao mesmo resultado. Quando um objeto de ferro enferruja ao ar, sua massa aumenta. Quando um palito de fósforo é aceso, sua massa diminui. Vamos considerar a queima apenas da cabeça do palito, ok?
a fim de facilitar a explicação. Mas poderíamos também pensar que no material também faça parte a madeira do palito. Essas observações violam a lei da conservação das massas? Justifique sua resposta. O ferro sequestra o oxigênio da atmosfera, formando a ferrugem. Então, o oxigênio gasoso é incorporado à massa sólida do ferro, formando a substância chamada de ferrugem, cuja fórmula química é esta aqui: 2 átomos de ferro para 3 átomos de oxigênio. Acontece que a ferrugem é sólida e este oxigênio aqui, formando um composto sólido, inicialmente estava no ar. Então, a massa da ferrugem iguala-se à somatória do ferro com o oxigênio que a ele se combinou. Por outro lado, a queima da cabeça do palito de fósforo necessita do oxigênio atmosférico. E esta queima, por sua vez, libera outros gases contendo átomos de oxigênio que inicialmente estavam sobre a forma de O2. Ora, esta queima fora realizada em ambiente aberto. Esses gases formados diante da queima da cabeça do palito com oxigênio da atmosfera foram recebidos pela própria atmosfera, restando apenas o palito de madeira. Ora, a massa do palito de madeira é menor do que a massa do palito antes da sua queima. assim como a massa da ferrugem é maior do que a massa contida naquele pedaço de ferro. Acontece que se esta queima tivesse sido realizada num recipiente fechado, contendo ar atmosférico aqui dentro, estes gases produzidos não teriam como escapar. Desta maneira, a massa final igualar-se-ia à massa inicial. E a lei da conservação das massas seria então observada. Qual das alternativas a seguir não apresenta um dos postulados propostos por John Dalton em seu modelo atômico? Percebam a alternativa D. Relata o seguinte: um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Ora, Dalton não postulou de modo algum essas observações, ou seja, elétron surgiu no modelo de Thomson, não no de Dalton, e energia quantizada no de Bohr, e não no de Dalton. Ora, mas era necessário conhecer que elétrons no de Thomson e quantizada relacionado ao de Bohr? Não, por exclusão, porque em nenhum momento fora dito que Dalton tivera apregoado qualquer coisa nesse sentido. Então, a alternativa que deveria ser descartada é a D. O primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Dalton em 1808. Este modelo foi comparado à bola de bilhar. Vamos assinalar a alternativa correta referente ao modelo de Dalton. Para Dalton, os átomos apresentam estrutura interna de carga positiva. Não, Dalton não tinha relatado nada a este respeito. Carga positiva seria o de Thomson, que é o modelo de pudim de passas. Para Dalton, os átomos de uma mesma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis. Seu modelo atômico propõe a existência de uma eletrosfera. Em hipótese alguma, a eletrosfera surgiu com o experimento de Rutherford. Seu modelo propõe que os elétrons orbitam o núcleo positivo em níveis de energia bem definidos. Bohr. Seu modelo propõe a existência de uma nuvem de elétrons em volta do núcleo atômico. Rutherford, que é um modelo planetário. Agora, perceba, não havia a exigência de conhecer os outros modelos, e sim muito bem o de Dalton.
Como Dalton não pontuou nenhuma destas afirmações relativas às alternativas A, C, D e E, portanto, a alternativa correta é a B.